Aleluia, graças a paz, igreja, boa noite. Aleluia. Convido você a ficar de pé aí na sua casa. Feche seus olhos, erga suas mãos e vamos entrar num ambiente de oração e adoração ao Senhor. Convido você a entregar e oferecer tudo o que você tem a Ele nesse momento. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Seja agradecido e adorado. Te adoramos, Senhor. Entregamos tudo o que temos e somos a você. Te entronizamos, Senhor Jesus. Espírito Santo, flua neste lugar, flua nos lares, aleluia, de cada pessoa que estiver assistindo, flua, opere com o seu poder e majestade, aleluia. Sua atmosfera sobrenatural. Espírito Santo, tens a legalidade, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Para onde iríamos nós se só Tu tem a palavra de vida eterna? A palavra que traz paz ao nosso coração, que traz alegria, que nos dá força, que traz refrigério. Aleluia. Como nós amamos Te adorar, Senhor. Como nós amamos estar em Sua presença. Tua presença é o nosso lugar. É onde queremos estar para sempre, 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 sempre. Oh, para onde iríamos nós? Para onde iríamos nós, Senhor? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde fugirei? Para onde eu irei? Se subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, Tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, Tu estás. Se eu subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, Tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, Tu estás, Senhor. Senhor, meu Deus, Tu me esquadrinhas. Senhor, meu Deus, Tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, Tu sondas os meus pensamentos. Tu sabes tudo sobre mim. Ah, como eu Te amo, meu Senhor. Senhor, meu Deus, Tu me esquadrinhas. Ele nos conhece. Senhor, meu Deus, Tu me conheces. Antes mesmo que eu fale, Tu sondas os meus pensamentos. Tu sabes tudo sobre mim. Ah, como eu Te amo. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde iremos, Senhor? Para onde eu irei?
seu voar pelo mundo estás, seu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás. Seu subir lá no céu estás, seu voar pelo mundo estás, seu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás, tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. Onde estou, tu estás também. 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 Onde estou, estás sempre comigo. Onde estou, tu estás, Senhor. Onde estou, tu estás também. Cante isso com convicção, estás também. Onde estou, tu estás também. Não precisamos temer, pois onde estamos Ele está. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Se eu subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás. Se eu subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, e se eu caminhar no escuro, tu lá estás comigo. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás, tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo, meu Senhor e companheiro, tu estás comigo. Aleluia. Sempre estás conosco, nunca nos desampara, nos sustenta com sua destra fiel. Seu cajado e sua vara nos protege e nos consola. E mesmo que andemos em vales escuros, não temeremos mal nem perigo algum, porque onde estás, estás sempre conosco. Cada momento que passamos, estás conosco. E isso é o que nos sustenta, Senhor, a sua presença, saber que você sempre estás conosco. E onde estou, tu estás. Onde estou, tu estás também. Diga: onde estou. Onde estou, tu estás. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Você pode se alegrar com isso, com essa verdade.
Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Onde estou, tu estás também. Aleluia. Louvamos a sua presença, adoramos e reverenciamos a sua presença. Esse é o nosso lugar. Como amamos. Com todo o seu coração, diga: prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Eu preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Eu prefiro a tua presença, Pai, do que qualquer outro lugar. Eu preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. A quem tenho eu no céu além de ti? Pra onde iria eu sem tua presença em mim? E a quem tenho eu? A quem tenho eu no céu além de ti? E pra onde iria eu sem tua presença em mim? Eu sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desampara. Eu sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Eu sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desampara. Eu sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus que habita em nós. Ele sempre, sempre, sempre está conosco. Diga: a quem tenho eu e a quem tenho eu no céu além de ti? Pra onde iria eu sem tua presença em mim? A quem tenho eu e a quem tenho eu no céu
todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desamparas, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Eu sei que estás comigo a todo instante. Não estás distante, estás aqui. Não me desampara, sei que tu não falhas. Maior é o Deus que habita em mim. Diga maior, maior é o Deus que habita em mim. Maior, maior é o Deus que habita em mim. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos, vamos render graças ao Senhor. Você tem motivos para agradecer a Ele? Pense aí no ar que você está respirando. Você está pagando quanto por isso? É de graça. O dom da vida, aleluia, de graça. A salvação por meio de Jesus Cristo, de graça. Então vamos render graças a Ele. Oh, aleluia. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Te rendemos graças, Senhor. Reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, é o resultado da tua bondade, é o resultado da tua misericórdia, da tua graça sobre nossas vidas. Oh, aleluia. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos pela nossa família, guardada debaixo das suas asas. Te agradecemos, Senhor, por tantos livramentos que o Senhor nos tem concedido. Te agradecemos pela saúde do nosso corpo. Oh, aleluia. Te agradecemos, Pai, por tão grande salvação, porque estávamos perdidos, mas fomos achados, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor pagou um preço tão alto para nos resgatar. E por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos. Somos gratos, Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Em todo tempo e o tempo todo o Senhor é bom. E nós descansamos na tua bondade. Nós descansamos, Pai, na tua fidelidade e no teu grande amor. Espírito Santo, essa é a tua hora. O ministério é o teu. Aleluia. Fale aos corações. Ilumine os olhos espirituais, os olhos do entendimento de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Traga salvação, traga cura, libertação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor alcance corações angustiados, para que o Senhor traga, Pai, libertação por meio da tua palavra. Ilumine os olhos dos cegos. Oh, aleluia. Invada cada lar, Senhor, trazendo shalom, o teu shalom, a paz que excede todo entendimento, a provisão do céu. Oh, aleluia. Fale aos nossos corações, Senhor. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. A palavra que é mais penetrante do que uma espada afiada. Só ela pode ir à divisão da alma e do espírito. Oh, aleluia. Faça isso, eu te peço, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo a mais um culto online. Amém. Estamos aqui mais uma vez, preparados para trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu sei que será uma grande bênção, será um tempo de ensinamento. Eu pretendo hoje, pelo menos é isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nessa tarde,
para não pregar a palavra, mas para ensiná-la. Existe uma diferença entre pregar, ou seja, proclamar aquilo que você já sabe, proclamar uma verdade, é diferente de ensinar passo a passo, ponto a ponto, as Escrituras. Então, eu peço que você tenha um pouco de paciência, amém? Eu sei que você ama a palavra, eu sei que você sabe que o poder está na palavra. Eu fico imaginando, irmãos, se Jesus Cristo, ele estivesse nos dias de hoje, aqui na terra, e ele fosse pregador. A impressão que eu tenho é que algumas igrejas não convidariam Jesus para pregar. Alguns crentes teriam a coragem de dizer assim: esse pregador não é do fogo, esse pregador não é avivado. Porque a Bíblia diz que Jesus se assentou no monte e começou a dizer: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Dependendo de alguns irmãos, iam dizer assim: esse pregador é fraquinho, esse pregador não é avivado. Mas Jesus sabia que o poder está na palavra. Aleluia! Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus é o poder de Deus, dunamis, da onde vem a palavra dinamite, aleluia. Você vai receber uma palavra poderosa, que vai mover a sua estrutura, que vai trazer transformação ao teu coração e à tua mente. Aleluia. Então recebe essa palavra. Nós vamos abrir uma série de versículos aqui, mas vai trazer edificação, vai construir algo dentro de você. Amém? Então recebe a palavra no nome de Jesus. E nessa noite nós vamos falar sobre oração. Glória a Deus. Pense num assunto que a nossa carne não gosta. Você sabia disso? Se tem um assunto que a nossa carne não gosta, é a oração. Já percebeu que quando você vai dormir, e antes de dormir você decide: eu vou orar. Então, principalmente você que não tem muito costume com a oração, quando você se ajoelha para orar, o que acontece? 1 minuto, a boca faz: ai, que sono. Aí você começa a se justificar para si mesmo. Ah, Deus sabe que o dia foi tão puxado. Deus sabe que no trabalho foi tão corrido hoje. Mas se naquele momento você escutar o vizinho dizendo: gol. Aí você: gol? Gol de quem? Aí você vai na sala, liga a TV: gol do Esporte, gol do Santa Cruz. Aí você: eita, cadê? E aí você começa a assistir aquele jogo e cadê o sono? Isso prova que não era sono. No momento que você se ajoelhou para orar, você queria fazer algo espiritual. E a Bíblia diz que a sua carne, ela milita, ela luta contra o seu espírito, porque são opostos entre si. A sua carne, ela não gosta de orar. A sua carne não gosta de ler a Bíblia. A sua carne não gosta de jejuar. Por esse motivo, quando você vai orar, ela vai fazer de tudo. Os seus instintos naturais, os seus impulsos carnais vão dizer: não ore. Então você tem que ir naquele momento discernir isso e dizer: com vontade ou sem vontade, vai orar. Como Paulo disse: por isso eu esmurro a minha carne e a reduzo à escravidão. Você vai dizer: carne, com vontade ou sem vontade eu vou orar. E mais, se reclamar demais, eu vou orar o dobro. É a mesma coisa que você jejua. Vou jejuar até meio-dia. Aí a carne começa a dar agonia, dor de cabeça. Você diz: carne, se você continuar fazendo isso, eu vou jejuar 24 horas. Aprenda a colocar a sua carne no lugar. Isso serve para tudo. Por exemplo, vir à igreja. Ah, não estou com vontade de vir para a igreja não. Meu filho, venha. Com vontade ou sem vontade. Amém? E vamos falar sobre oração. Oração nada mais é do que falar com Deus e deixar Deus falar com você. Oração é ter relacionamento. Aleluia. Irmãos, existem vários tipos de oração.
Uma coisa que eu tenho percebido é que muita gente tem se equivocado e não tido resposta das suas orações por não distinguir que para cada momento existe um tipo diferente de oração. A Bíblia fala sobre a oração da fé, fala sobre a oração de intercessão, oração de gratidão, de adoração, oração de entrega, oração de concordância, a oração uníssona e uma série de outras coisas. Como não dá tempo de falar sobre tudo isso, né? No Rema há uma matéria específica, são 7 aulas sobre oração, por isso que eu te estimulo a fazer o Rema, amém? Centro de Treinamento Bíblico Rema, nós temos aqui na nossa igreja 2 anos de duração, mas nessa mensagem eu vou procurar focar em um tipo de oração, oração de intercessão. O que é, pastor, oração de intercessão? É aquela oração que você ora em favor de outra pessoa, ou em favor de uma cidade, de uma nação, né, de um bairro. Você vai orar em favor de outro, amém? Oração de intercessão. E eu tenho percebido nesses 20 anos de evangelho que muitas pessoas não oram, não têm motivação, não têm estímulo para orar, simplesmente porque ainda não entenderam o propósito da oração. Muitos pensam assim: para que orar? Porque se Deus é todo poderoso e se Deus é soberano, se eu orar ou se eu não orar, Deus vai fazer se Ele quiser, ou não vai fazer se Ele não quiser. Então é como se a minha oração de intercessão, vamos focar nisso, fosse em vão, fosse uma perda de tempo. E eu tenho aprendido que tudo nessa vida, ela precisa ser feito, tudo que vamos fazer nessa vida, precisa de um propósito. Sem um propósito, sem um objetivo, as coisas ficam sem razão. Não existe motivação se não há um alvo, se não há um propósito. Então, para que orar? Qual o propósito de orarmos? Aleluia! Um grande evangelista chamado John Wesley, viveu no século XVIII, lá na Inglaterra. Um homem de Deus, ganhou muitas vidas para Jesus. Ele disse certa vez uma frase: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que nada pode fazer na vida da humanidade a não ser que alguém lhe peça. John Wesley disse: parece. Dá a entender que esse grande homem de Deus, ele não tinha o entendimento no detalhe a respeito dessa frase que ele mesmo falou. Ele percebia isso, ele começou a ter uma revelação, um entendimento das Escrituras a respeito disso, mas ele não entendia no detalhe como é que um Deus Todo-Poderoso muitas vezes só age quando alguém intercede, quando alguém pede. E é sobre isso que vamos usar vários textos, que vamos estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para tentar compreender, né, essa afirmação, né, do John Wesley. Parece que Deus está limitado à nossa vida de oração, que nada pode fazer na humanidade a não ser que alguém lhe peça. Amém? Lá em Marcos capítulo 6, é uma história bem interessante. Diz que Jesus, ele foi para a sua terra natal. Na verdade não era a sua terra natal, a terra onde ele viveu a maior parte da sua vida. Apesar de nascer em Belém, Jesus passou boa parte da sua vida, né, quase que toda, em Nazaré. E a Bíblia diz que chegando em Nazaré, as pessoas começaram a olhar para Jesus e dizer assim: oxe, esse não era aquele menino que brincava aqui na rua? O pai dele não é o carpinteiro que mora ali na esquina? Aqui não está as suas irmãs, os seus irmãos, a sua mãe? E a Bíblia diz que se escandalizavam com Jesus. Jesus disse: um profeta não tem honra senão na sua casa, junto aos seus parentes, na sua própria terra. Onde Jesus passava, as pessoas criam em Jesus. Onde Jesus passava, as pessoas honravam Jesus. Mas na sua terra, em Nazaré, houve desonra e houve incredulidade. E no versículo 5 do capítulo 6, a Bíblia diz assim: não pôde, preste bem atenção,
não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Irmãos, veja que texto poderoso. Estamos falando de Jesus Cristo. A Bíblia afirma que Jesus não pôde. Não está dizendo que ele não quis. Diz que ele não pôde fazer em Nazaré milagres. Apesar de desejar fazer, ele não pôde. Por quê? Porque por parte das pessoas que ali estavam, houve incredulidade e houve desonra. Por esse texto eu começo a entender que nem tudo aquilo que Jesus quer fazer, ele pode fazer. Existe uma série de coisas que Deus quer fazer, mas que depende de uma resposta humana para que aquilo aconteça. Veja bem, nem tudo que é da vontade de Deus acontece. Eu vou repetir. Nem tudo aquilo que é da vontade de Deus acontece. Então essa frase que muitas vezes você diz, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Amém. Deus precisa querer. Mas vamos entender hoje que eu e você também precisamos fazer a nossa parte. E falando de oração de intercessão, nós precisamos orar. Aleluia. Essa palavra vem para moldar a tua vida. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo, já percebeu que as pessoas do mundo falam isso? Já percebeu que as pessoas do mundo, elas falam o que você fala? Não, se Deus quiser, não, se Deus quiser, não, se for a vontade de Deus, e que a vida delas não muda? Eu estou aqui para te dizer que não viva uma fé passiva. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Não, querido, há algo, preste atenção, há algo que você precisa fazer. Aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz que Deus deseja, aleluia, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vou repetir. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que toda a raça humana seja salva. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo vai ser salvo? A resposta é não. Entenda, Deus quer, mas apesar de Deus desejar, de ser a vontade de Deus querer, ainda assim não vai acontecer. Por quê? Porque o homem precisa fazer sua parte. Creia com o coração e confesse com sua boca. Se você não fizer isso, a Bíblia fala em Apocalipse que uma multidão, infelizmente, vai para um outro destino que não é o da salvação. Então entenda, não viva uma fé passiva. Não viva achando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não! Existe algo que você precisa fazer, tomar uma atitude. A mulher do fluxo de sangue disse, se tão somente eu tocar na veste dele, eu serei curada. Jesus não foi na casa dela, não estava nos planos de Jesus ir lá. Jesus estava indo na casa de Jairo, curar a filha de Jairo. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, fé no seu coração, ela saiu empurrando todo mundo, tocou na orla da veste dele e foi curada, e foi embora. Jesus disse, opa, quem me tocou? Ela disse, Jesus, fui eu. Jesus disse, vai, a tua fé, preste atenção, a tua fé te salvou. Jesus não disse, eu, o Todo-Poderoso, fiz isso. Óbvio que foi o poder dele. Ele disse, eu senti que de mim saiu poder. Mas veja, ela teve que ter uma atitude. A vontade dele,
que é boa, perfeita e agradável, que é de curar, foi de encontro à fé dela. Faça algo. E nesse contexto, ore. Glória a Deus. Glória a Deus. Não basta Deus querer. Uau. Diga assim, uau. Glória a Deus. Aleluia. Para isso, irmãos, precisamos entender uma coisa chamada princípio de autoridade. Deus, ele estabeleceu leis espirituais. Assim como Deus estabeleceu leis naturais, leis físicas, como a lei da gravidade, da mesma forma, Deus estabeleceu leis espirituais. Existem várias. Por exemplo, a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E dentre essas leis, irmãos, o que é essas leis espirituais? O que são essas leis espirituais? No Salmo 138, versículo 2, a Bíblia diz que Deus magnificou a sua palavra acima de tudo. Deus magnificou, ele exaltou a sua palavra acima de tudo. O que isso quer dizer? Se prepare aí para você ouvir uma coisa que você talvez nunca ouviu na sua vida. Deus, ele se submete à sua palavra. Deus, ele respeita aquilo que ele falou. Deus não é um fora da lei. Deus, ele estabeleceu uma Constituição. Não existe a Constituição Federal no Brasil? Essa palavra, a Bíblia, é a Constituição, é a lei do reino a qual Deus é o rei. Você já percebeu que na Bíblia, Jesus é chamado de advogado, Deus é chamado de juiz, o diabo é chamado de acusador? Percebeu que se parece muito com um tribunal? Por quê? Porque existem regras, existem leis que foram estabelecidas e que o próprio Deus obedece. Ele desejou que fosse assim. Deus, uma vez que ele falou, ele mesmo se submete àquilo que ele falou. Por isso que Hebreus, capítulo 6, versículo 18, diz que é impossível que Deus minta. Em outras palavras, é impossível que Deus faça algo diferente daquilo que ele falou. Você entendeu o que é lei espiritual? Entendeu que Deus obedece essas leis espirituais porque ele desejou que fosse assim. Ele não é um fora da lei. Deus, ele trabalha dentro da lei. Aleluia. Deus trabalha debaixo de um princípio de autoridade. Amém. Então, pense só. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz assim: tenha ele domínio. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou precisar fazer isso. Juninho, vem aqui. Aleluia. Eu vou precisar fazer isso. Aleluia. Vem cá rapidinho, rapidinho, rapidinho. É bem rápido, só para ser mais didático. Deus, Adão. Deus disse: eu vou fazer o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. E ele diz em Gênesis 1:26, tenha ele domínio. Deus não disse dominemos. Deus disse: tenha ele, não eu, tenha ele domínio. Sobre o quê? Sobre tudo que Deus criou. Aves do céu, peixe do mar, animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteis que rastejam pela terra. Então Deus deu a Adão, deu ao homem a autoridade, o domínio sobre a terra. Você entendeu? Não pertence a Deus. Deus deu. Ele disse: agora, a partir de hoje, você tem o domínio. A terra é você que governa. Amém?
Para reforçar isso, o Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. A terra é da autoridade do homem. Você está me entendendo? O Salmo 8, do 3 ao 6, vai falar a mesma coisa. Ele diz: deste domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre, debaixo dos seus pés, tudo lhe pusestes. Vamos entender aqui. Imagina que eu tenho um apartamento. Então eu pego esse apartamento e eu dou a uma pessoa. Digo: olha, vou te dar de presente esse apartamento. Pronto. Então eu entreguei a escritura e eu estabeleci que aquele apartamento é daquela pessoa. Você acha que se aquela pessoa começar a fazer besteira, daqui a 2, 3 anos, ela começou a ser uma pessoa má, ou ela fez qualquer coisa de errado? Imagine, agora eu posso chutar a porta, entrar no apartamento e dizer assim: por que você está fazendo isso? Agora eu que vou fazer as coisas aqui do meu jeito. Você não emprestou, você deu. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu. Uma vez que eu dei um apartamento para alguém, aquele apartamento pertence àquela pessoa. Quem manda naquele território daquele apartamento é a pessoa e não mais eu. Você já percebeu que Jesus, ele diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Jesus não é o Todo-Poderoso? Porque ele diz: eu estou à porta batendo e você precisa abrir para eu poder entrar? Porque ele não disse: eu mando de tudo, eu sou o rei de tudo, eu vou dar um chutão nessa porta e eu vou entrar. Ele diz: não, eu bato, se você abrir, eu entro. O que é isso? Deus respeita a sua palavra. Uma vez que Ele deu a autoridade da terra ao homem, Ele não vai tomar de volta. Ele não vai usurpar isso que Ele falou. Aleluia. Até mesmo porque Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, irrevogável. Uma vez que foi dado, não pode voltar atrás. Você está me entendendo? Céu, quem manda é Deus. Terra, quem manda? Ele deu a mim e a você. Estamos falando sobre oração de intercessão. Por que orar? Qual é o propósito de orar? Entenda que quem manda aqui na terra sou eu e você. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você está comigo? Amém? Diga amém aí, pelo amor de Deus. Glória. Aleluia. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, o Senhor diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. Essa foi uma profecia, né? O profeta Ezequiel começou a falar sobre a destruição, né, do povo de Deus. O povo estava em pecado, uma grande nação vinha para abater o povo, e a Bíblia diz que Deus buscou pelo menos uma pessoa que ficasse na brecha. O que é essa expressão brecha? As nações antigas eram cercadas com muralhas. Quando uma parte da muralha quebrava, era uma brecha. Ou seja, era por aquele lugar que o inimigo entraria para destruir. O que seria ficar na brecha? Enquanto a brecha fosse recuperada, os valentes precisavam ficar ali para não permitir que naquele lugar de fragilidade, naquele ponto fraco, o inimigo entrasse. Deus está dizendo: eu procurei alguém que ficasse na brecha em favor do povo. Querido, se Deus, Ele procurou alguém, Ele buscou alguém, é porque, qual era o interesse de Deus? Era que aquela nação fosse destruída? Se a vontade de Deus era que a nação fosse destruída, então Deus não buscaria ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus buscou alguém. E porque Deus buscou alguém, é porque Ele queria livrar aquela cidade.
mas pelo fato de Deus não ter encontrado misericórdia, Deus não ter encontrado um sequer. Em Isaías 59, 16, diz que a verdade sumiu, o certo virou errado, e Deus se maravilhou pelo fato de não ter intercessor. Então Deus disse assim: não tem ninguém. E o que aconteceu? Ainda que não fosse a vontade de Deus, aquela nação foi destruída. Por quê? Porque não tinha intercessor. Tem uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um pastor americano criou seu filho desde pequeno no Evangelho, mas chegou ali por volta dos seus 18 anos, o filho, por causa de amizades na faculdade, chegou para o pai e disse assim: pai, o senhor não vai poder me impedir não, eu quero ir para o mundão, eu quero viver minha vida, eu quero provar do que esse mundo tem. O pai disse: filho, eu não posso te impedir de você se desviar, porque a salvação é individual, mas aonde você for, a minha oração vai atrás de você. E a história conta que esse filho, depois de um tempo, se envolveu com drogas, e ele estava num prédio abandonado, junto com um amigo, e em um determinado momento eles foram experimentar uma droga nova, injetável. O amigo tomou a droga, minutos depois, o filho do pastor tomou a droga também. O amigo do filho do pastor começou a ter convulsões e começou a morrer. O filho do pastor pensou: misericórdia, que deram para a gente veneno, essa droga mata. Logo, ele disse: vou morrer também. Só que em um determinado momento, onde o pastor estava, o Espírito de Deus trouxe sobre aquele pastor oração, um espírito de intercessão. O pastor começou a orar, Deus deu uma visão de um espírito de morte querendo tragar a vida do filho dele. O pastor começou a orar. Em determinado momento, aquele menino começou a se sentir muito mal. O seu amigo morreu, e no momento que ele estava se sentindo muito mal, sentindo que a morte ia tragá-lo, de repente, do nada, ele se sentiu bem, aliviado, curado, correu para casa, começou a chorar e disse: pai, o senhor não sabe o que aconteceu. O pai disse: eu sei, um espírito de morte veio tragar a sua vida, mas Deus enviou o seu anjo e você foi liberto. Aquele menino começou a chorar, voltou para Jesus, e foi uma maravilha, coisa maravilhosa. Cerca de um mês depois, o pai, o pastor, começou a orar e dizer assim: Deus, eu sou tão grato pela vida do meu filho, por tudo que o Senhor fez, mas Deus, eu estava pensando, por que Deus, o Senhor, não fez a mesma coisa com um amiguinho do meu filho? Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo para ele? Eu busquei uma pessoa que tapasse a brecha, que ficasse em intercessão, em favor daquele menino, do amigo do teu filho, e eu não encontrei. O filho do pastor teve quem estava orando por ele, o outro não teve. Você consegue entender o quão importante é a sua vida de oração, o quão é importante, qual o propósito de você orar? Aleluia! A oração é uma procuração, é uma autorização legal para que, no caso Deus, e seus anjos, possam agir aqui na terra. Lembra? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então a minha oração nada mais é, eu abro a porta e digo: Senhor, entra e vai na vida daquela pessoa que está precisando de ti. A terra, território do Filho dos Homens, domínio do homem. Ele abre e diz: Senhor, eu te dou autorização legal para o Senhor agir. Querido, a oração, ela não vai mudar Deus. A maioria dos crentes no Brasil pensam que a oração muda Deus. Na cabeça deles é mais ou menos assim: Deus, ele não está nem aí para a pessoa. Deus, ele não tem tempo para as pessoas.
Deus ele não se interessa pela vida das pessoas. Deus está alheio. Então a pessoa está sofrendo e Deus está ali, pensando em outras coisas. E de repente alguém chega e diz: Deus, Deus, por favor, tenha misericórdia, Deus, daquela pessoa, por favor. Então na cabeça dos crentes, o que acontece? Deus que não estava nem aí, Deus que não tem interesse nenhum pela vida da pessoa, faz assim: poxa, eu nem queria, nem era a minha vontade, mas agora que essa pessoa começou a orar, deu tanta peninha daquela pessoa, fiquei até com vontade, deu até amor por aquela pessoa, então já que aquela pessoa está pedindo, eu vou ajudar. Não funciona assim, querido. Deus é imutável. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. A tua oração não vai mudar o caráter de Deus, não vai mudar a opinião de Deus. Sabe como é que acontece na verdade? Deus está assim, orando, olhando para alguém, está dizendo: eu amo aquela pessoa, eu quero o bem daquela pessoa, eu quero vir com providência, eu quero mudar a vida daquela pessoa, eu quero curá-la, eu quero libertá-la, eu quero transformá-la. Por isso, começa o Espírito Santo a falar ao coração do povo de Deus: por favor, alguém. Aí alguém diz assim: eis-me aqui, Senhor. E começa a orar por aquela pessoa, para que Deus faça, para que Deus cumpra com os propósitos dele na vida daquela pessoa. Entenda, Deus já ama aquela pessoa, muito mais do que você. Deus já tem interesse por aquela pessoa, muito antes de você orar. Então para que serve a minha oração? A minha oração serve para abrir a porta, para que Deus venha agir. Para que você entenda melhor, de uma forma mais didática, eu vou ter que dar um exemplo do contrário disso. Imagine o diabo, imagine os demônios. Você acha que os demônios odeiam as pessoas? Que eles desejam o mal das pessoas? Eles querem destruir vidas? Claro, eles querem trazer doença para a vida de pessoas, eles querem destruir casamento de pessoas, eles querem enlouquecer, trazer depressão sobre a vida de pessoas? Claro. Então, quando alguém vem e faz uma obra de feitiçaria, é a mesma coisa, é o inverso da oração. Ninguém vai convencer um espírito maligno de que agora faça mal na vida daquela pessoa. Não. O que vai fazer, ele vai abrir uma porta de legalidade, ele vai abrir uma porta porque ele também tem autoridade sobre a terra, porque ele é ser humano. Então ele abre para que um espírito vá e faça aquilo que eles querem fazer. O quê? Matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Mas graças a Deus, que sobre mim e sobre você não vale encantamento. O Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Jesus disse: absolutamente nada vos causará dano. Aleluia. Não precisa ter medo não, querido. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Mas você entendeu para que orar? Você entendeu o propósito da intercessão? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas você pode dizer assim: pastor, então onde fica a vontade de Deus nessa história? 1 João, capítulo 5, o versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Veja o que diz esse texto. Qual é a confiança? Está falando de fé, querido. Como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou ter confiança de que Deus vai ouvir a minha oração e ela vai ser atendida? Sabe qual é a minha confiança? Quando eu peço alguma coisa que eu sei que é a vontade dEle. Eu não vou entrar, querido, em oração, a não ser que seja uma oração de consagração. Oração de consagração. Você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, a respeito do seu futuro de forma específica. Então você diz:
se for possível, afasta de mim esse cálice. Que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. A oração do Getsêmani. Mas não é esse o caso. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então você já sabe que Deus quer salvar uma pessoa. Então você não vai orar, Senhor, se for da tua vontade, salva alguém. Não. Quando você está orando pela vida de alguém, você já sabe que é vontade de Deus para isso. Então você tem confiança, você tem certeza, você tem segurança de que você vai obter o pedido que você tem feito a Ele. Em outras palavras, primeiro você descobre a vontade de Deus nessa palavra, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que a vontade de Deus é curar, é libertar, é restaurar, é transformar. Quer saber a vontade de Deus? Olhe para Jesus. O que Jesus fazia aqui na terra? Ele encontrava um doente, ele curava. Encontrava um oprimido, ele libertava. Alguém estava com fome e multiplicava pão e peixe. Aleluia! Essa era a vontade e é a vontade de Deus. Olhe para Jesus, que Jesus é a expressão exata de Deus. Aleluia! Preste atenção. Essa é a confiança que eu tenho para com Deus. Que se eu pedir alguma coisa, e eu sei que é a vontade dele, ele vai me ouvir. Então, onde entra a vontade de Deus, pastor? Eu oro segundo a vontade dele, com confiança, eu estou abrindo uma porta para que ele venha agir. E o que é que Deus faz? Filipenses capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz que Deus é aquele que efetua em nós o querer e o realizar. Então, Deus ele vai trazer o querer em você e em mim. Deus vai trazer um impulso no espírito, uma impressão no espírito, dizendo, ore por aquela pessoa. Então você nem sabe porquê, mas no seu momento de devoção com Deus, no seu momento de oração, você começa a orar por alguém. É o quê? É Deus colocando em você o querer, para que Ele possa fazer o efetuar. Aleluia! Todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, Ele convoca a sua igreja para orar. Aleluia! Aleluia! 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo de 1 a 4, a Bíblia diz assim, que antes de tudo, primeiro lugar, façamos orações e intercessões por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão investidos de autoridade. Para quê? Aí lá no versículo 4 vai dizer, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nesse texto, querido, não vai dar tempo de abri-lo aqui, mas você pode estudar em casa, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Está deixando muito claro. Está dizendo assim, antes de tudo, ore por todos os homens. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Em resumo, Deus, para que Ele possa cumprir com a sua vontade aqui na terra, Ele precisa que eu e você orem. Então não fique falando mal das autoridades. Ore pelas autoridades. Não dá para falar aqui sobre submissão e autoridade, esse é o outro momento, mas cuidado para não falar mal de autoridade. Você está tocando em uma autoridade, aquele que se levanta contra a autoridade, ele se levanta contra o próprio Deus. Romanos capítulo 13 fala sobre isso. O que você precisa fazer? Ore pelas autoridades. Seu pai, sua mãe, seu gerente, seu supervisor, o dono da empresa que você trabalha, ore pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Você pode colocar sua posição política, mas cuidado para não amaldiçoar essas pessoas. Ore por eles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, em vários textos, a Bíblia mostra a importância da oração. Em Atos capítulo 12, diz que os romanos, a pedido dos fariseus, dos sacerdotes, eles prenderam o apóstolo Tiago. E sabe o que aconteceu? Diz que Tiago foi decapitado, passou a fio de espada. Então, o primeiro apóstolo a morrer, fora Judas Iscariotes, né? Primeiro apóstolo a morrer, apóstolo Tiago.
Os romanos viram que isso trouxe alegria aos sacerdotes, disse, oxi, virou moda, vamos pegar Pedro, pegaram Pedro. Só que, quando Tiago foi preso e decapitado, a Bíblia não fala sobre oração. Quando Pedro foi pego para que a mesma coisa acontecesse, a Bíblia diz que havia oração incessante. Diga incessante. Diga assim, oração constante a Deus em favor de alguém, que nesse caso era Pedro. Estava orando, 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 e a Bíblia diz que Pedro estava acorrentado, 4 guardas romanos, do nada, cadeias caíram, o anjo disse, Pedro, põe tua roupa. Pedro estava dormindo, sabendo que ia morrer, vê? Botou a roupa, a porta se abriu, ele saiu dali, nenhum dos 4 viram ele, a porta se abriu, porta automática de shopping, foi Deus que inventou, a porta se abriu, Pedro saiu, quando estava bem longe, aí o anjo disse, pronto, agora tu vai sozinho, e sumiu. Aí Pedro disse, rapaz, eu pensei que era um sonho, mas tudo é verdade. Qual foi a diferença de Tiago para Pedro? Havia oração incessante da igreja em favor dele. A sua oração vai mudar a história de muita gente. Não desista das suas orações. A oração vai mudar a história do Brasil. Glória a Deus. Aleluia. Sem oração, ninguém vai a lugar algum no reino do Espírito. Nós encontramos outro texto, em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 10, a Bíblia diz que havia uma guerra entre o povo de Deus, Israel, e os amalequitas. E naquela guerra, Josué estava à frente da guerra, o general de guerra. A Bíblia diz que quando Moisés levantava suas mãos aos céus, sinal de oração, sinal de intercessão, quando Moisés levantava sua mão, o povo prevalecia. Quando Moisés desfalecia, cansava, parava, o povo começava a perder. E a Bíblia diz que Ur e Arão seguraram os braços de Moisés até o final do dia, e o que houve? Vitória do povo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Veja só, o povo de Deus vencia quando era a vontade de Deus. O povo de Deus perdia quando não era a vontade de Deus. Era assim? Não. A vontade de Deus não muda, meu querido. A vontade de Deus não é alterada. Deus não acorda de manhã de mau humor. Rapaz, hoje eu estou tão mal, estou invocado. Não acontece isso, não. Deus, preste atenção. Deus, Ele não muda. Deus queria a vitória e quer a vitória do seu povo. O que fez a diferença? A oração, a intercessão de Moisés. Ele baixava o braço, o povo perdia. Ele voltava a orar, o povo ganhava. Nesses dias de quarentena, de lockdown, como você está? Assim ou assim? Pela sua família, pelo Brasil, pelo pastor? Eita glória! Você está assim ou está assim? Aleluia! Ore, 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 até que você ore. Existe uma oração que muda as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia fala de vários exemplos, fala de Abraão. Abraão disse a Deus, Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir a cidade. Deus disse, não, já que você pediu, se tiver 50 não dou não. Abraão fez, e se tiver 40? Deus disse, se tiver 40 eu não destruo não. E 30? Não. E 20? Também não. E 10? Não. Aí a Bíblia diz que porque Abraão parou, Deus foi embora. Abraão pensou, não é possível que não tenha 10 justos naquela cidade. Não tinha. E por isso Sodoma e Gomorra foi destruído. Aleluia. Veja o poder que há na oração. Sempre tem um jeito para as coisas. Oração. Aleluia. Aleluia. A intercessão me faz lutar junto com meu irmão contra o problema que ele está passando. Glória a Deus. Querido, o meu testemunho de vida já mostra isso.
eu estava próximo a completar 19 anos de idade, e eu não queria saber do Evangelho, me convidavam e eu não botava o pé numa igreja, certo? Quando era criança, minha mãe me levava arrastado para a igreja católica, e eu ia com raiva, e igreja de crente, eu não sabia nem o que era, que nem conversa. Mas uma pessoa que trabalhava comigo, o irmão Antônio da Paz, ele, na igreja dele, o pastor convocou para um propósito de 1 mês de oração. E o pastor lá disse: Deus vai colocar uma pessoa, né, na sua mente, no seu coração, e durante 1 mês você vai orar por aquela pessoa. Então, durante 1 mês ele orou por mim. No dia que ele completou 1 mês, eu estava na casa de um amigo meu, lá no Conjunto Muribeca. Nós estávamos estudando para uma prova que seria na segunda-feira, era no domingo, uma prova na Escola Técnica Federal de Pernambuco, que a gente fazia mecânica lá, eu e meu amigo Fábio. Quando deu 6 horas da noite, o culto era às 7, ele disse: Hugo, ele era evangélico, Hugo, eu vou ter que parar de estudar porque eu vou para a igreja. Do nada, eu disse a ele: sabe uma coisa, passa lá na minha casa para eu ir contigo. Ele ficou: hã? Ele já tinha me convidado várias vezes, eu não fui. E no momento que ele não convidou, do nada, eu tive vontade de ir. Então eu fui, era uma igreja batista pequenininha, não tinha espaço, estava lotada. Eu fiquei do lado de fora assistindo o culto pelo basculhante. O que aconteceu? Eu nem lembro qual foi a mensagem. Eu só lembro de uma coisa: quando o pastor lá disse assim: quem quer aceitar Jesus? Eu fui lá para frente chorando, recebi Jesus, e de lá para cá, faz 20 anos, a minha vida não foi mais a mesma. Preste atenção, a oração fez isso. Não desista da sua oração. Não desista da sua oração. Não desista da sua oração. A oração mostra a nossa dependência de Deus. Aleluia. A oração é o ventre de tudo. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19, disse que ele sentia dores de parto. Filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até ser Cristo de novo, dores de parto de novo, até ser Cristo formado em vós. Existe uma oração, querido, que é como se a gente estivesse gerando algo no Espírito, produzindo algo no Espírito, e de repente alguém nasce de novo pela oração. Aleluia. Jesus falou em João 16, versículo 20, ele fala de uma mulher com dores de parto, dores profundas, mas quando a criança nasce, ela não lembra mais das dores. Por quê? Porque tem o prazer de ver um filho vir ao mundo. E Jesus disse: por isso ore, e que você orar vai ser atendido. Jesus faz esse link entre o parto, o trabalho do parto, com a oração. Você pode estudar mais em casa, eu não tenho tempo suficiente para falar sobre isso. João capítulo 16, do 20 ao 24. O que é isso? A oração é o ventre de tudo. É um ventre espiritual, onde coisas espirituais acontecem. Aleluia, aleluia. E talvez você diga assim: mas pastor, eu não sou uma pessoa de oração, eu não sou digno, eu não sou uma pessoa extremamente espiritual, isso aí é para o senhor que é pastor, mas eu sou um coitadinho. Não, querido, não se veja dessa forma. Aleluia. A Bíblia diz que você também, na nova aliança, se você aceitou Jesus, você é um sacerdote. Ele te constituiu sacerdote e rei. Aleluia. Você tem acesso ao trono da graça. O véu do templo foi rasgado. Você tem acesso para orar. No nome de Jesus, você tem acesso à presença de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que Elias, profeta Elias, era um homem semelhante a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, e no entanto orou e parou de chover, 3 anos e meio, e orou de novo, e a Bíblia diz que ele orou com instância, com insistência, com determinação, orou até que acontecesse, e voltou a chover. Veja, Elias não era um super-herói, tanto é que Elias em determinado momento vai para uma caverna e pede para si a morte. Senhor, pode me levar, eu não sou melhor do que os meus pais não. Então Elias tinha emoções, tinha sentimentos. Elias tinha
questionamentos, mas no entanto, orou com instância. Aleluia. E aconteceu. Onde foi esse momento que Elias orou e parou de chover, e orou e voltou a chover? É lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e no capítulo 18, do 41 ao 45. A Bíblia diz que Elias se ajoelhou, colocou sua cabeça no meio das suas pernas, né? Uma posição fetal, e ele começou a orar. Para quê? Para que chovesse. E ele levantou a cabeça e disse para o seu moço: vai lá em tal lugar, lá em cima do monte, e olha para ver se você vê alguma nuvem. O moço foi lá, olhou, voltou para Elias e disse: Elias, tua oração não aconteceu não. Eu acho que tu está em pecado, Elias. Eu acho que tu está sem fé, tu está fraco na tua fé, Elias. Elias disse: não se preocupa não, eu vou orar de novo, vai lá de novo. E Elias, com insistência, com perseverança, o criado dele foi lá, o discípulo, só o tempo aberto, não tinha uma nuvem. Ele disse: Elias está fraco na oração. Elias, tua oração está fraca, não está funcionando não. Sabe o que Elias fez? E ele tinha sentimento sujeito às mesmas emoções que eu e você. Ele poderia ter pensado: Deus não está ouvindo minha oração. Será que isso é coisa de Deus mesmo? Vai lá de novo. E ele continuou orando. O discípulo foi 3, 4, 5, 6 vezes. Elias, pelo amor de Deus, Elias, desiste. Ele disse: desistir? Desistir? Jamais. Querido, enquanto você não desistir, você não é derrotado. A derrota acontece no momento que você desiste. Enquanto você está decidido a perseverar, a vitória está contigo. E na 7ª vez que o discípulo foi lá, que coisa chata de novo. Poxa, rapaz, ele voltou e disse: Elias, olha, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão do homem. Aí Elias se levanta e disse: pronto, vai avisar ao rei, avisa todo mundo que lá vem chuva. Sinal pequenininho, aleluia, depois de 7 vezes, mas ele com insistência, orou com instância, e desceu chuva. Não desista das suas orações, pare de dar ouvido ao diabo, dizendo que não vai acontecer, que não tem mais jeito, persevere, aleluia. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que você tem que perseverar na oração. Como? Com ações de graça. Perseverai em oração com ações de graças. Colossenses 4:2. O que é isso? Você orou pela sua família, pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu negócio, pelo Brasil. O que você faz agora? Como é que eu persevero? Como é que eu preservo a minha oração? Como? Ações de graça. Então, quando eu orei por alguém e o diabo vem me mostrar que aquela pessoa piorou, mostrando que minha oração não está acontecendo, o que eu faço? Eu levanto minhas mãos com ações de graça, digo: Pai, obrigado, porque meu marido está salvo, a minha esposa está restaurada, a saúde daquela pessoa só vai melhorar, o Brasil vai mudar. Você está perseverando com ações de graça. Em vez de murmurar, você rende graças, e há um poder nas ações de graças. Perceba que Jesus não orou. A Bíblia diz que ele rendeu graças e houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia! Renda graça, querido. Ore, creia na sua oração e renda graças. Libere louvores ao Senhor. Glória a Deus. E isso vai trazer resposta à sua oração. Seja insistente. Seja perseverante na sua oração. E isso vai trazer milagres para a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu quero te dizer que há uma recompensa na oração. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse: tu, porém, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensa.
recompensará. Querido, enquanto você está orando pelos outros, Deus está abençoando a tua vida. Efésios capítulo 6, versículo 8, diz que tudo de bom que você fizer por alguém, Deus fará por você. Aleluia. E nesses dias, mais do que nunca, eu e você precisamos orar pelo Brasil. Segundo as Crônicas 7,14 diz que se, uma condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia. É um tempo para o Senhor curar a nossa nação, livrar a nossa nação da corrupção, livrar a nossa nação da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, do engano, do abuso às crianças, da fome, da miséria. Aleluia. Aleluia. E eu creio que apesar de todos os relatórios que têm se levantado, eu creio num novo tempo para a nossa nação. Aleluia. Estamos orando, abrindo as portas para que o Espírito de Deus, para que os anjos do Senhor, eles venham operar, trabalhar em favor da nossa nação. Aleluia. Há um poder, meu querido, enorme. Há um poder, há um dunamis liberado no momento que eu e você oramos. Quem ora é um fio descascado de alta tensão ligado no trono de Deus. Glória a Deus. E nesse momento eu te convido a nós orarmos. Tinha tanta coisa para falarmos aqui, mas em um culto, em uma mensagem, não é suficiente. Mas eu creio que o que foi liberado aqui, você colocando em prática, fará toda a diferença. A palavra que vai fazer algo na tua vida não é a palavra que você conhece, é a palavra que você pratica. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te convidar para nós tirarmos um tempo de oração. Nós vamos continuar essa oração, você na sua casa, no seu quarto, durante essa semana. Mas eu queria nesse momento orar pela nossa nação, orar pela tua vida, pela tua família. Pai querido, no nome de Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, te exaltamos, Senhor. A nossa confiança está em Ti. Nós cremos no Deus que é um Deus vivo. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Os céus se abrem quando o nome de Jesus é invocado. E no nome de Jesus Cristo, nós oramos em favor do Brasil. Oramos, Pai, em favor do presidente da República, do governador do nosso estado, dos prefeitos. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha trazer a influência do céu sobre a vida deles. Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê graça, para que eles possam conduzir essa nação, Senhor. Que toda obra do inferno, toda influência maligna, que queiram conduzi-los
para um caminho errado seja destruído na autoridade que é no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, para que se homens maus, com intentos errados, ruins, estejam planejando coisas contrárias à Tua vontade, conduzindo a nossa nação para a destruição. A Tua palavra diz que o Senhor estabelece reis, mas também o Senhor remove reis. Que sejam removidos, Pai, aqueles que têm intenções erradas, homens maus, no Congresso, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, em todas as esferas do poder público. Senhor, que leis contrárias à Tua vontade, como um aborto, como a liberação de drogas, como a ideologia de gênero e tantas outras coisas, seja desfeito, Senhor, no nome de Jesus. Nós não aceitamos como igreja nenhuma dessas coisas sobre a nossa nação. Declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa nação, um grande avivamento de salvação, de cura, de restauração de valores, de famílias sobre a nossa nação. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Abençoa, Senhor, a economia do Brasil. Que haja um tempo de prosperidade, de abundância, de emprego. Senhor, como brasileiros, nós te pedimos perdão. Nós nos humilhamos, Senhor. Perdoa, Pai, a corrupção, a mentira, a idolatria, a prostituição, o carnaval, a feitiçaria, o abuso a crianças inocentes. Perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Abre os olhos dos cegos. Espírito Santo, convence essa nação do pecado, da justiça e do juízo. A Tua palavra diz que quando formos levados até alguma cidade, temos que orar pela paz daquela cidade, para que aquela paz da cidade venha trazer paz sobre nossas vidas. Pai, nós cremos em um tempo de shalom sobre o Brasil, nada quebrado, nada faltando, provisão sobrenatural. Há um povo, Senhor, clamando ao Senhor, e nós cremos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda a obra do inferno, espíritos malignos que têm atormentado a nossa nação por anos, obras de feitiçaria, pactos infernais, malignos, que foram feitos em Brasília, na autoridade que há no nome de Jesus, estão desfeitos, em nome de Jesus Cristo. Anjos do Senhor agindo ali em Brasília, aleluia. A Tua igreja clama, Senhor, um ventre espiritual gerando vida, gerando um novo Brasil para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Pai, por essa família que se vê, Pai, diante de conflitos, diante de necessidades. Pai, nós oramos para que salvação venha sobre esse lar. Maridos salvos, esposas salvas, filhos salvos, pais e mães salvos, parentes, tios, tias, avós, avós, sogros, sogras, aleluia, genros, noras salvos. Espírito Santo, tira as escamas espirituais dos olhos, convence-os. Assim como alguém orou por mim um dia, Senhor, nós oramos nesse momento, nós unimos a nossa fé. O que dois de vós orarem, concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, eu oro no nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus Cristo por salvação na tua casa, por provisão no teu lar, em nome de Jesus Cristo.
Receba isso. Receba isso. Portas se abrindo, provisão chegando, cura no teu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, cada célula do teu corpo recebendo vida. A palavra do Senhor diz que pelas pisaduras de Jesus na cruz, você foi sarado. Receba em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Nós cremos, por isso já agradecemos por tempos novos sobre a nossa nação, por cura, provisão, restauração e salvação na vida de cada família, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Você vai dizer assim: eu creio. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Diga: no nome de Jesus Cristo. Dê um glória aí, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom. Você foi abençoado? Glória a Deus, Deus é bom. Então, meu querido, nesse momento nós vamos honrar a Deus com nossos dízimos, com nossas ofertas, amém? Um texto bem conhecido nosso, fica lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor diz: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é um tempo precioso, um tempo para nós continuarmos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, honrando ao Senhor, como? Com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Então eu te convido a fazer isso. Não se sinta constrangido, não por constrangimento, nem por necessidade. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você, querido, se sente constrangido, se sente mal nesse momento, fica tranquilo, a gente vai continuar te amando, a gente vai continuar fazendo esses cultos aqui, você vai continuar sendo bem recebido nessa igreja, amém? Mas, se você tem entendimento a respeito disso, de que você está fazendo isso não para homens, mas para o Senhor, comunicando honra ao Senhor, aleluia. Então, eu te convido a fazer isso. Existem várias formas que você pode fazer isso. Aqui na lateral tem um QR Code, onde você pode apontar a sua câmera, dali ele vai te levar para um site, né, para uma plataforma, é o Verbo Church, uma plataforma muito segura, onde você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, através de cartão, de boleto. Você também pode fazer um depósito bancário, uma transferência. Aqui embaixo está o número da nossa conta bancária, na descrição do vídeo também tem. E na descrição do vídeo também tem um link que você pode clicar, que também vai te levar para o Verbo Church. Se você achar melhor, você pode usar o telefone que está aí embaixo, fazer uma ligação ou passar um WhatsApp, dizendo o momento que você quer trazer presencialmente isso aqui na igreja. Então, você vai falar com a secretária, com a tesoureira da igreja, elas vão te aguardar aqui e vão fazer isso com segurança, com distanciamento, né, usando máscara, tudo certinho, para a glória do nome do Senhor, amém? Então vamos fazer isso, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e há uma promessa de celeiros fartos, de lagares transbordando, no nome de Jesus, amém? Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Diga aí, só vai melhorar, aleluia. Só vai melhorar. Só vai melhorar.
só vai melhorar. Só vai melhorar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, estamos encerrando aqui mais um culto online nessa quinta-feira poderosa que o Senhor fez. Aleluia. Próximo domingo, 18 horas, estaremos novamente aqui, trazendo uma palavra poderosa ao teu coração. Se prepara, gera expectativa no teu coração. Por gentileza, deixa o teu like, teu gostei, amém? Isso ajuda demais o nosso canal, né? Faz com que o YouTube promova mais e envie o link do nosso canal e das nossas mensagens para mais pessoas, amém? Compartilha o nosso canal com outras pessoas. Quanto mais inscrições você tem no canal, mais ferramentas abrem-se para que você possa melhorar o canal. Então é importante que você se inscreva, que você deixe seu like, que você acione, né, o sininho com as notificações. Eu te peço isso, se você foi abençoado com essa mensagem, amém? Entenda o like aí como um glória a Deus, amém? Te amo em Cristo Jesus, tenha um pouquinho de paciência, isso logo vai passar, estaremos aqui celebrando ao Senhor, será poderoso, amém? O Senhor é bom em todo o tempo todo, fica firme, não deixa de orar, não desista das tuas orações, porque muito em breve os céus se abrirão e o milagre vai chegar sobre a tua vida, aleluia, te amo em Cristo Jesus, shalom.